Olá, pessoal. Nós vamos estudar, então, juntos no direito penal, teoria do crime, tá? Então, quanto à teoria do crime, nós vamos ver agora o que é crime, quais as teorias que eu aplico ao crime aqui. Então, vamos lá. Teoria do crime. Antes de mais nada, cabe a nós diferenciar o crime da contravenção. Na verdade, o que diz a doutrina é que a contravenção é um crime anão. Por que a contravenção é um crime anão? Porque a diferença entre crime e contravenção é simplesmente a pena. Toda vez que eu tenho a pena cominada de reclusão ou detenção, eu tenho um crime. Essa reclusão ou detenção pode vir junto, pode vir alternativamente com a multa, mas eu tenho que ter combinada, prevista a pena de reclusão ou detenção, tá? Se eu tenho como previsão uma pena de prisão simples, ou uma pena de multa, ou só a prisão simples, ou só a multa, eu tenho a contravenção penal. Então, essa é a diferença básica entre crime e contravenção, é a pena prevista. Quando a pena prevista é reclusão ou detenção, eu tenho crime, independente de ter multa ou não. Quando eu tenho só multa, quando eu tenho só prisão simples, ou quando eu tenho multa mais prisão simples, eu tenho contravenção, tá? Assim, o artigo 28 da Lei 11.343, que é a lei de drogas, ela não prevê nem pena de reclusão, nem pena de detenção, nem pena de prisão simples e nem pena de multa, tá? Quando surgiu o artigo 28, que é a hipótese do usuário de droga, inclusive a doutrina até questionou que teria ocorrido, na verdade, uma descriminalização, porque aquilo não seria mais crime. O professor Guilherme de Souza Nutti, na época, eu me recordo, houve um entendimento dele no sentido de que não tinha sido descriminalizada a conduta, mas ela tinha sido meramente desprisionalizada. Por quê? Porque o artigo 28, ele prevê pena, mas ele não prevê pena de prisão mais, ele prevê uma advertência, ele prevê uma medida educativa, ele prevê uma prestação de serviços à comunidade, tá? Mas ele não prevê pena de prisão. Então o Nutti entendeu, olha, continua sendo crime, mas foi um crime desprisionalizado. E o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo no sentido de que o artigo 28 da Lei 11.343, Lei de Drogas, ele continua sendo um crime. Ele não foi descriminalizado, ele foi somente despenalizado. Então, é um crime no qual eu não tenho pena, por isso que eu entendo pela despenalização, tá? Então, apesar do artigo 28 não prever nenhuma das penas de crimes, o Supremo Tribunal Federal entende que ele continua sendo crime, tá? É posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, tá. Nós não vamos estudar aqui a teoria das contravenções, nós vamos estudar a teoria do crime. E de início, eu digo para vocês que, de acordo com o conceito analítico de crime, tá? O crime, tá? De uma maneira geral, é o que, gente? É todo fato típico, ilícito e o agente culpável. Este é o posicionamento majoritário. Esta é a corrente tripartida. Crime é um fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade. Este é o conceito analítico de crime. É certo que existem autores que entendem que o crime é só fato típico e ilícito, sendo que a culpabilidade não faz parte do crime, a culpabilidade seria um pressuposto de aplicação da pena. Enquanto outros autores dizem que o crime é fato típico, ilícito, culpável e punível, tá? A punibilidade seria também um elemento do crime. Mas nós vamos ficar com a corrente majoritária. A corrente majoritária diz que crime é fato típico, ilícito e culpável. Existe alguma relevância do crime ser só um fato típico, ilícito ou fato típico, ilícito e culpável? Não. Teoricamente, eu posso dizer para vocês assim, que quando o crime é um fato típico, ilícito e culpável, o menor que não tem culpabilidade, menor entre 12 e 18 anos, que pratica ato infracional, esse menor, se eu falar que crime é fato típico, ilícito e culpável, tá? Ele não pratica crime. Tá? O inimputável não pratica crime. Por quê? Porque se a culpabilidade é um elemento do crime, se ele não tem culpabilidade, ele não pratica crime. Agora, de outro lado, se a gente entender que o crime é só fato típico e ilícito, o inimputável pratica crime. Porque o crime não é só fato típico e ilícito, então a culpabilidade não é um elemento do crime, tá? Então a culpabilidade não está dentro do elemento, dos elementos do crime, quando eu entendo que o crime é só fato típico, ilícito e culpável. Beleza, então nós vamos estudar isso aqui. O crime é fato típico, ilícito e culpável. Tranquilo. Então vamos estudar o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Vamos ver tudo sobre o fato típico, quais são os seus elementos, etc. Fato típico. Primeiro elemento do crime. Quando nós estudarmos, encerrarmos o fato típico, nós vamos para o segundo elemento, que é a ilicitude. O fato típico, ele é composto de 4 elementos, que são a conduta,
o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade. Esses são os 4 elementos do fato típico. O primeiro elemento que nós vamos estudar agora é a conduta, tá? E nós vamos falar tudo o que existe sobre conduta. Gente, o que é conduta? A conduta, ela pode se dividir em ação ou omissão. Então, a conduta, ela é toda ação ou omissão, dolosa ou culposa, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. Então, a conduta, ela não é só uma ação, a conduta não é só um fazer. A conduta também pode ser uma omissão, que é um não fazer. Então, a conduta é toda ação ou omissão, dolosa ou culposa. Quando eu falo que a conduta tem que ser dolosa ou culposa, eu digo que não há crime, nós vamos estudar isso daqui a pouquinho, que não seja com dolo ou com culpa realizado. E o dolo e a culpa, com certeza, estão dentro da conduta. Então, o dolo e a culpa, eu não posso dizer que eles são elementos do fato típico, mas eu posso dizer que o dolo e a culpa estão dentro do fato típico porque eles são espécies, ou melhor, elementos da conduta. A conduta, ela tem que ser dolosa ou culposa. Então, a conduta é toda ação ou omissão, dolosa ou culposa, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade, tá? Dentro da conduta, nós vamos estudar primeiro o primeiro elemento dela, que é a ação. Daí nós passamos a estudar a omissão, que é o segundo elemento da conduta, ou a segunda espécie de conduta, vamos chamar assim. De acordo com a ação, tá? Adotada, falando sobre a ação, vamos dizer assim, nós temos algumas teorias que explicam a ação. 3 dessas teorias são as mais importantes. Quais são as teorias mais importantes da conduta? Eu tenho uma teoria que se chama teoria naturalista ou causal. Eu tenho a segunda teoria que se chama teoria finalista. E eu tenho a terceira teoria que se chama teoria social da ação. Então essas são as principais, lembrando a vocês que existem outras, tá? Teoria naturalista ou causal, teoria finalista e teoria social da ação. O que diz a teoria naturalista ou causal? De acordo com a teoria naturalista ou causal, sim, deixa eu já falar para vocês que a teoria adotada pelo direito penal é a teoria finalista, tá? Então, a primeira teoria, a teoria naturalista ou causal, diz que a conduta é a mera causação de um resultado, seja ele qual for. Então, a conduta é a mera causação de um resultado. Se eu tenho uma conduta, se essa conduta causa um resultado, seja ele qual for, se este resultado estiver previsto na lei penal como crime, pronto, eu respondo pelo crime. Na verdade, aqui na teoria naturalista ou causal, eu não valorizo a conduta, eu valorizo o resultado. Ou seja, basta que com a conduta eu cause um resultado. Se este resultado estiver previsto na lei penal, eu respondo pelo crime. Então, na época da teoria naturalista ou causal, não me interessa para que eu responda pelo crime que eu tenha praticado a conduta com dolo e com culpa. É irrelevante. Se eu praticar uma conduta, se essa conduta ocasionar um resultado, se esse resultado estivesse previsto na lei penal, eu respondo pelo crime. Então é o seguinte, olha só. Vamos imaginar aqui que eu esteja dirigindo meu carro por uma determinada via, tá? E que uma pessoa queira se suicidar e que, ao fazer isso, ela se jogue na frente de um carro e que o carro atropele, causando a sua morte. Para a teoria naturalista ou causal, esse resultado, morte, é tipificado como homicídio. Então, ainda que eu não tenha dolo e culpa, ainda que a pessoa tenha querido se suicidar, enfim, eu vou responder pelo crime. Por quê? Porque houve uma conduta, houve um resultado e há um nexo. O que é o nexo? É a ligação entre a conduta e o resultado. Por que o fulaninho morreu? Porque eu atropelei. Mas eu não tive dolo e culpa, não me interessa. Nessa época da teoria naturalista ou causal, eu tenho uma responsabilidade chamada de responsabilidade objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? É que a conduta independe de dolo e culpa. Para que haja a responsabilização da pessoa, basta que eu tenha uma conduta e que eu tenha um resultado. E que este resultado esteja previsto na lei penal como crime. Não me interessa dolo e culpa. O dolo e culpa, na época da teoria naturalista ou causal, estão dentro da cabeça do juiz e não na cabeça do réu. Não me interessa se o agente praticou com dolo e com culpa. O dolo e a culpa serão analisados dentro da culpabilidade. Na época da teoria naturalista ou causal, o dolo e a culpa não estão dentro da conduta. O dolo e a culpa estão dentro do terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade. Ou seja, dolo e culpa não estão na cabeça do réu.
dolo e culpa estão na cabeça do juiz. Essa teoria, ela foi criada mais ou menos em 1900 por um alemão chamado Franz von Liszt. Então, Franz von Liszt, ele, ao criar uma teoria da conduta, ele valorizou, na verdade, o resultado. Porque ele disse, ó, conduta gera um resultado. Esse resultado está previsto na lei penal. Há um nexo entre a conduta e o resultado. Pronto, o agente responde pelo crime. Independente de ter ocorrido dolo e culpa em sua conduta, tá? Então, esta é a teoria naturalista ou causal. Mas eu ainda tenho uma teoria, criada mais ou menos em 1920, também por um alemão, e esta teoria finalista foi criada por um alemão chamado Hans Welzel. Hans Welzel criou a teoria finalista. Hans Welzel observou que para se criar uma teoria da conduta não interessava o resultado, mas interessava, na verdade, a conduta. E como esta conduta tinha sido feita. Então, Hans Welzel, ele desloca o dolo e a culpa da culpabilidade para a conduta. E ele coloca o dolo e a culpa dentro da conduta. Vocês se recordam que quando eu comecei a falar de conduta, eu disse que conduta é toda ação, omissão dolosa ou culposa? E que com certeza o dolo e a culpa estão dentro da conduta? Ora, gente, quando eu falo que o dolo e a culpa estão dentro da conduta, qual é a teoria que eu estou adotando? A finalista. Porque é na teoria finalista que Hans Welzel retira o dolo e a culpa da culpabilidade e transporta para dentro da conduta. Ou seja, a responsabilidade do direito penal deixa de ser objetiva para virar uma responsabilidade subjetiva. O que é uma responsabilidade subjetiva? É uma responsabilidade onde existe dolo e culpa dentro da conduta. Não há conduta que não seja dolosa ou culposa. Se uma conduta não houver, se nesta conduta, vamos dizer assim, se em uma conduta não houver dolo ou culpa, tá? Eu não tenho crime. Então, o crime necessariamente pressupõe um dolo e uma culpa. Esse dolo e essa culpa estão aonde? Dentro da conduta. Não há conduta que não seja dolosa ou culposa. Esta é a teoria finalista da ação. Como é que eu atesto, gente, que o direito penal adotou a teoria finalista da ação? Pelo artigo 18 do Código Penal. O artigo 18 do Código Penal, quando ele fala em dolo e culpa, quer dizer que o crime deve ser doloso ou culposo, e quer dizer que o dolo e a culpa estão dentro da conduta. Disse o crime doloso, quando a gente quer o resultado, assume o risco de produzi-lo. Culposo, quando o crime a conduta é praticada com imprudência, negligência ou imperícia. Então, o dolo e a culpa, com certeza, de acordo com a teoria finalista, eles estão dentro da conduta. A responsabilidade do direito penal é uma responsabilidade subjetiva, não é uma responsabilidade objetiva. É certo que nós temos resquícios de responsabilidade objetiva no direito penal, tá? Como no caso da rixa qualificada, o que é rixa? É aquela briga desordenada entre no mínimo 3 pessoas. Se alguém nesta rixa morre, todos respondem pela rixa qualificada, que é a rixa com morte. Ah, professora, mas não foi todo mundo que matou. Isso é uma responsabilidade objetiva no direito penal. Além disso, também existe o caso da embriaguez voluntária ou culposa, que é o caso da embriaguez não acidental que nós vamos estudar, que é aquele caso onde o réu ele se embriaga com dolo ou com culpa e a embriaguez é dolosa ou culposa, ele vai responder pelo crime, independente da conduta ter sido dolosa ou culposa. É uma responsabilidade objetiva no direito penal também. Tá? Então, a gente tem ainda resquícios. A responsabilidade da pessoa jurídica também é uma responsabilidade objetiva, porque a pessoa jurídica não age com dolo e com culpa à empresa. Então, nesses casos, eu digo que existe responsabilização penal, tá? Mas o dolo e a culpa não estão na conduta. São resquícios de responsabilidade objetiva no direito penal. Terceira e última teoria, teoria social da conduta. De acordo com a teoria social da conduta, tá? Na verdade, a teoria social da conduta, ela manteve o dolo e a culpa dentro da conduta. Ela evoluiu e tentou valorizar novamente o resultado. E por causa disso, ela naufragou. Ela disse que a teoria social da ação, o que vale é que ocorra um resultado e que este resultado seja socialmente relevante. Se o resultado não for socialmente relevante, não existe crime. Então, se eu pratico uma conduta, se eu gero um resultado, que esse resultado não é socialmente relevante para aquela comunidade, não existe crime, tá? Esta teoria, ao ir além da teoria finalista, ela naufragou por voltar a valorizar demais o resultado, tá? Então, a teoria adotada para a ação é a teoria finalista. Vamos estudar agora a omissão. Se a ação é um fazer, a omissão é um não fazer.
Qual a teoria que se adota para a omissão? A teoria que se adota para a omissão é a teoria chamada de teoria normativa. Esta teoria normativa diz que a omissão é um não fazer o que devia ser feito. Então, não basta para a teoria normativa a omissão, o não fazer. Mas eu tenho um não fazer o que devia ser feito. E o que devia ser feito, está dentro de uma norma que nós passamos a estudar agora. Gente, existem duas espécies de crimes omissivos. Existem os crimes omissivos próprios ou puros, e existem os crimes omissivos impróprios ou impuros. Então, próprios ou puros, impróprios ou impuros, e estes omissivos impróprios são também chamados de comissivos por omissão. Vamos ver a diferença entre os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Então, a teoria normativa, que é a teoria adotada, diz que a omissão é um não fazer, mas um não fazer o que devia ser feito. O que é um crime omissivo próprio? Gente, crime omissivo próprio é aquele que a própria lei, quando descreve o crime, ele descreve uma omissão. Por exemplo, a omissão de socorro. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo. Então, vocês sabem que o direito penal, quando ele prevê um crime, ele o faz de maneira descritiva. A lei penal não proíbe, a lei penal descreve. Então, quando ela diz lá matar alguém, quer dizer que o agente, quando mata alguém, ele não vai contra a lei, ele vai a favor da lei, ele se adequa à lei. Normalmente, a lei penal, ela prevê condutas comissivas. O que é comissiva? É uma coisa por ação. Mas, determinadas vezes, ela prevê condutas omissivas. Deixar de fazer, não prestar socorro, deixar de agir. Toda vez que é prevista uma omissão na lei, quando a descrição é de uma omissão, eu tenho o que eu chamo de crime omissivo próprio. Em regra, quem pode praticar crime omissivo próprio? Qualquer pessoa, a não ser que o próprio tipo penal preveja uma característica. Como, por exemplo, na prevaricação, retardar, deixar de praticar, é só o funcionário público que prevarica. Mas, por exemplo, a omissão de socorro. A lei penal descreve uma conduta omissiva. Quem pode praticar essa omissão? Qualquer pessoa. Já os crimes omissivos impróprios não são crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa. São crimes que só podem ser praticados por aquelas pessoas que eu chamo de garantes. Quem são os garantes, gente? São aquelas pessoas que estão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O crime omissivo impróprio, ele é também chamado de comissivo por omissão. O que é um crime comissivo? O que é um crime de comissão por omissão, de ação por omissão? Os crimes omissivos impróprios são quaisquer crimes de ação previstos no Código Penal. Entenda-se homicídio, estupro, roubo, furto, etc. Qualquer crime de ação que vocês imaginarem previsto no Código Penal, tá? É diferente do crime omissivo próprio. O crime omissivo próprio é um crime onde a lei descreve uma omissão. O crime omissivo impróprio é aquele onde a lei penal descreve uma ação, tá? E esta ação descrita na lei penal, que é uma ação por omissão, só pode ser praticada por determinadas pessoas, que eu chamo de garantes, tá? Os garantes são aquelas pessoas que estão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Quem são essas pessoas que estão no artigo 13, parágrafo 2º? Nós vamos falar agora. Então, olha só, crime omissivo próprio é aquele onde a lei penal prevê uma omissão, enquanto que o crime omissivo impróprio, a lei penal prevê uma ação. Quem pode praticar o crime omissivo impróprio? Os garantes. Quem são os garantes? São aqueles que estão no artigo 13, parágrafo 2º. O artigo 13, parágrafo 2º diz que são garantes aqueles que, letra A, tenham por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Quem são essas pessoas que têm a obrigação por lei de cuidado, proteção e vigilância? São as pessoas que eu chamo de garantes e que são as pessoas que têm um dever chamado de dever legal. Então, quem são os garantes que têm o dever legal? Os pais com relação aos filhos, os policiais, os bombeiros. Estas pessoas são garantes que têm o dever legal previstos no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, o artigo 13, parágrafo 2º, ele prevê de uma maneira geral o dever de agir, que é o dever jurídico de agir. E as letras A, B e C prevêem deveres específicos de agir, sendo que a letra A prevê a hipótese do dever legal. Quanto aos outros garantes, nós vamos ver no próximo bloco.